Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre indeferimento de benefício de auxílio-doença. Negativa do benefício de auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Porque o segurado, quando recebe essa notícia da negativa, desse indeferimento, ele fica meio perdido, sem saber qual atitude tomar. É importante que ele saiba fazer uma leitura básica do que aconteceu para que o benefício dele fosse indeferido, para que isso norteie ele de uma forma mais direcionada de qual atitude tomar a partir daquele momento, o que ele pode fazer. É sobre esse tema que eu vou falar no vídeo de hoje. Pessoal, mas antes disso, para quem não me conhece, sou Marco Oliveira, da OC Advogados, advogado especialista em INSS, benefícios previdenciários. Eu também, pessoal, te convido a conhecer o nosso site, porque você pode tirar dúvidas com artigos que nós temos lá e com outros vídeos correlacionados a esse tema, digitando www.ocadvogados.com.br. Pessoal, é muito importante que o segurado entenda o motivo do indeferimento do auxílio-doença. Se ele não entende por que o benefício foi negado, ele não consegue se nortear para o que ele pode fazer. Se ele recorre na esfera administrativa, se ele ingressa com uma ação judicial, o que ele faz? Eu acho que isso é muito importante. Então eu vou explicar agora sobre os motivos que um benefício de auxílio-doença pode ser indeferido. O primeiro motivo, pessoal, é o motivo mais clássico de todos, porque a maior parte dos benefícios de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, são indeferidos por esse motivo, que é a ausência da incapacidade laborativa. O que é isso? No ato da perícia médica, o perito pode constatar a inexistência de uma incapacidade para o trabalho. A ausência dessa incapacidade. Ele pode considerar que ele periciando apto a realizar suas atividades laborais habituais. E aí ele sai com esse parecer negativo da perícia médica e aí o INSS vem a materializar o indeferimento por esse motivo. O segundo motivo, pessoal, que acontece bastante também, é que muitas vezes, em que pese, apesar de na perícia médica ter sido constatado a existência da incapacidade, quando o servidor vai fazer a análise dos demais requisitos, ele se depara com a situação de que aquele segurado não teria a qualidade de segurado no momento do requerimento administrativo, tá? Então, esse segurado, esse servidor, melhor dizendo, ele vai negar o benefício àquele pretendente por ausência da qualidade de segurado, apesar de ter sido comprovado parcialmente o preenchimento dos requisitos, porque na perícia médica em si foi constatada a existência da incapacidade. Terceiro motivo, pessoal, que um benefício de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária pode ser indeferido, pode ser negado. É o não cumprimento da carência mínima legal exigida. No benefício de auxílio-doença é exigido a carência mínima, via de regra, de 12 meses antes do início da incapacidade, 12 meses de contribuição. E às vezes esse segurado passa pela perícia médica, é constatado a existência da incapacidade, depois vai para o servidor analisa, verifica que ele tem qualidade de segurado, porque ele está vinculado ao regime geral da Previdência Social no momento da perícia, ou está em período de graça, mas ele não constata a existência da carência mínima legal. Ele não constata a existência desses 12 meses de contribuição anteriores ao requerimento administrativo e nega o benefício por esse motivo. Então, pessoal, o segurado ele precisa analisar o CRER, que é o comunicado de decisão, porque lá vai estar estampado o motivo que o seu benefício foi indeferido. Tá? Inclusive, se não constar esse motivo, esse CRER, esse comunicado de decisão, ele é omisso, ele é incompleto, ele está errado. Ele tem que constar expressamente o motivo pelo qual o benefício foi negado. Então, pessoal, sendo constatado, ele verificou lá que o motivo foi o primeiro que nós citamos, qual seja a inexistência da incapacidade, ou seja, o perito considerou ele apto para o trabalho, esse segurado tem duas saídas. Ele pode apresentar um recurso administrativo
tá? Para as juntas de recursos do INSS, ou ele pode ingressar com uma ação judicial para comprovar a existência, sim, dessa incapacidade. O que a gente vê na prática é que o INSS, por esse motivo, é meio difícil ele reformar, melhor dizendo, a decisão inicial, porque, via de regra, não é apresentado novos documentos médicos. E a junta vai ter o mesmo conjunto probatório que o perito teve no ato da realização da perícia médica. Então, tende-se a manter essa decisão, tá? Já no judicial, é um pouco diferente porque é feita uma nova perícia, que não acontece no administrativo. No administrativo nós não temos uma nova perícia, no judicial sim. Então por isso que as chances, nesse caso em específico de indeferimento, de reversão no judicial são maiores. Pessoal, quando o CRER ele vem com o motivo de indeferimento ausência da qualidade de segurado, tá? O que vai acontecer? É preciso avaliar o caso, porque em que pese o INSS ter concluído por essa inexistência da qualidade de segurado, pode ser que no caso concreto o segurado tenha sim, o pretendente tenha sim essa qualidade de segurado. Por quê? Muitas vezes o servidor analisa a existência de vinculação ao regime da Previdência Social no momento do requerimento administrativo, mas pode ser que esse segurado estava no período de graça. O que é isso? Pode ser que ele estava num período que ele não vertia naquele momento contribuições para o INSS, porém ele já tinha atingido a carência mínima legal exigida e a partir dali ele poderia ficar 12 meses, por exemplo, sem contribuir, tendo por preservado seus direitos previdenciários. E às vezes o servidor no ato desse requerimento, ele desconsidera isso e nega o benefício. Terceiro e último motivo que nós citamos nesse vídeo, que é a ausência da carência mínima legal. Olha só, uma dica importante nesse requisito. Porque muitas vezes vai constar lá no CRER, na carta no comunicado, melhor dizendo, de decisão, que o benefício foi indeferido por ausência de carência mínima, tá? Que é o que eu falei, os 12 meses de contribuições anteriores à data de início da incapacidade. E aí é o seguinte, pode ser que o segurado do caso seja portador de uma doença que dispensa o cumprimento da carência. As doenças que dispensam o cumprimento da carência, inclusive, estão lançadas no artigo 151 da Lei 8.213, que é a lei dos benefícios previdenciários. Então, às vezes o servidor não se atenta a isso, que é uma doença que dispensa essa carência, e, de fato, ele não tem 12 meses de contribuição e nega o benefício. Só que bastava, nesse caso em específico, ele estar vinculado ao regime da Previdência Social para que o benefício fosse concedido nesse requisito específico, ou seja, carência. Por quê? Porque nesse caso, como eu disse, não teríamos a necessidade da comprovação da carência. Além disso, pessoal, como eu falei, essa análise do preenchimento dos requisitos, ele tem um norte, assim, um parâmetro, que é a data de início da incapacidade. Isso, o servidor faz muita confusão. Por quê? Ele, via de regra, ele considera a data da perícia como a data norte para ele avaliar o preenchimento ou não dos requisitos legais. Sendo que, como a data norte para essa avaliação é a data de início da incapacidade, ela pode ter se dado em momento pretérito, em momento passado. E o que pode acontecer? Na data da perícia, de repente, esse segurado de fato não tem a qualidade de segurado ou não tem uma carência mínima legal exigida, ou tampouco está incapaz. Porém, se analisado em data anterior, pode ser sim que ele comprove, que ele tenha por preenchidos todos esses requisitos. Isso não acontece, infelizmente, via de regra, nas análises administrativas, que levam, como regra, a data da perícia como norte do preenchimento ou não dos requisitos legais exigidos, do implemento das condições que são exigidas na legislação previdenciária. Pessoal, como eu falei, por isso que é importante entender o CRER, entender o comunicado de decisão. Por que o benefício foi indeferido? Para você saber exatamente o que vai atacar. Não adianta você defender
que você estava sim incapaz, se o INSS falou que você estava incapaz, mas o indeferimento não se deu por esse motivo, mas sim pela ausência da qualidade de segurado, mas sim pela falta do cumprimento da carência mínima legal exigida. O recurso, seja na seara administrativa ou uma ação na justiça, precisa ser cirúrgico, precisa atacar justamente o ponto que o INSS não reconheceu. E digo mais, se você não entende o motivo pelo qual o benefício foi indeferido e você fica buscando comprovar algo que o INSS já reconheceu, você corre o risco, inclusive, de fazer prova em contrário. Ou seja, vou citar um exemplo. Às vezes o INSS reconheceu na esfera administrativa que você está incapaz. E aí você ingressa com uma ação judicial para comprovar a existência da incapacidade, sendo que isso foi reconhecido administrativamente. De repente, numa prova pericial, na seara judicial, o perito entende diversamente do perito do INSS, do perito autárquico. E aí você produziu uma prova em contrário, desnecessariamente. Por isso deve-se buscar atacar o que o INSS não reconheceu, até porque o que o INSS reconheceu a seu favor, você pode pedir a dispensa da prova. Por exemplo, no Poder Judiciário, não precisa fazer uma avaliação pericial se o INSS já reconheceu sua incapacidade. Você vai atacar exatamente e pontualmente somente aquilo que não foi reconhecido. Pessoal, tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande utilidade para você, tá? Então compartilhe, pode ser também de grande utilidade para outras pessoas. Se você não segue, eu te convido a nos seguir em nossas redes. Toda semana a gente está postando várias matérias inéditas. Estamos postando 3 vídeos e 3 artigos escritos por nós, tá? Que pode ser de grande utilidade para você também. E todo esse acervo, pessoal, que eu comentei aí de 3 vídeos, 3 artigos por semana, estão no nosso site. Você pode consultar lá, é gratuito, digitando www.ocadvogados.com.br. Até o próximo vídeo, muito obrigado.